Se Deus não existe, será que tudo é permitido? Em outras palavras, será que a gente só mantém um certo padrão ético porque a gente tem medo do castigo divino? É claro que quando a gente escuta uma coisa dessa, essa ideia de que o nosso sistema moral, ético, só se mantém porque há uma força sobrenatural por trás, que a gente tem medo dela, a gente tende a pensar, não, essa não pode ser uma boa resposta a esse problema. Por quê? Porque a gente imagina que a nossa regra moral, o nosso sistema ético, ele pode ser formulado racionalmente, sem recorrer a nenhuma entidade sobrenatural, ou seja, sem recorrer a Deus. Parece uma boa resposta? Pô, parece. Porque quando você fala que a moral depende de Deus, pode te dar a impressão de que a moral vai ficar restrita a cada religião particular. Então, um budista vai ter um determinado sistema ético, um cristão vai ter outro sistema ético, e o muçulmano, outro, e assim por diante. Como a gente tem uma grande quantidade de religiões, a gente teria uma série de sistemas éticos. Ora, e isso é problemático, porque quando a gente pensa em ética, a gente está pensando em regras que valem para todo ser humano, independente da cultura, do contexto histórico. Você tem que achar regras que valem para todo mundo. Ora, então a nossa tendência natural é não. A ideia de que se Deus não existe, tudo é permitida, é falsa. Mas veja como a ideia de Deus, quando ela entra na nossa reflexão, ela complica um pouco as coisas. Por quê? Para que a gente possa falar em ética, a gente precisa, primeiro, considerar que a gente é livre, não é? É preciso que o ser humano tenha liberdade. Porque sem liberdade, não adianta nem você perder tempo discutindo sobre o que é justo, o que é injusto, se a pessoa pode ser responsabilizada, se ela não pode. Se você é só mais um elemento na cadeia causal, acabou, não tem conversa. E essa é a questão. Como é que a gente pode mostrar que nós somos livres? Porque você olha para o lado, o que você vê? Um monte de coisas, um monte de fenômenos, que são um causa, o outro efeito do outro. É causa e efeito, pura causalidade. É isso que você vê quando olha para o lado, causalidade. Um elemento causa o outro. Se a gente fosse capaz de conhecer todos esses elementos da causalidade, a gente poderia determinar os acontecimentos do mundo inteiro. Será que a gente também não está dentro dessa causalidade? O que é que permite a gente pensar que a gente está fora? Por que motivo nós estaríamos fora dessa causalidade? Veja, é um problema bem difícil de se resolver. É possível que, para que você mostre que o ser humano é livre, que ele escapa dessa causalidade presente no mundo, talvez seja necessário que haja uma causa livre. Ou seja, que haja uma primeira causa que não seja determinada por outras causas. Ou seja, Deus. Em outras palavras, a gente está falando de novo de Deus. Então pode ser que sim, a gente possa, dentro da gente, como um ser humano racional, encontrar uma regra moral? Pode. Mas para isso funcionar, a gente precisa ser livre. E pode ser que a única maneira de fazer isso funcionar é justamente imaginando, postulando a existência de uma entidade como Deus, que é livre. Justamente porque nós estaríamos submetidos a Deus, que é uma causa livre, nós escaparíamos dessa causalidade mecânica que a gente encontra no mundo. Ou seja, veja como, quando a gente fala de Deus, o negócio se complica. Parecia, quando a gente colocou o problema, se Deus não existe, tudo é permitido, que não era uma boa saída. Mas pode ser que seja preciso que Deus apareça de novo para que a gente sustente a nossa reflexão ética. Ora, e por que a gente está falando disso? Para mostrar como não dá para ignorar Deus da reflexão filosófica. E por duas razões. A primeira é que a nossa relação com o sagrado é muito profunda. Os homens, eles se relacionam com algum tipo de entidade divina, acho que desde o momento em que o homem se deu conta de que ele estava nesse mundo. Então ele está nesse mundo, pronto, ele já começa a pensar em divindades. Então não dá para você deixar de lado a relação com o sagrado. Ela é fundamental para o ser humano. E, além disso, um motivo muito interessante é que quando Deus aparece na nossa reflexão filosófica, ele aparece no horizonte, as coisas se tornam um pouquinho mais complicadas, um pouquinho mais interessantes.
a gente vai ter que lidar com problemas que a presença de Deus coloca. Que tipo de problema? Por exemplo, vou dar um agora, que foi lançado pelo Epicuro. Epicuro vai refletir sobre a presença de Deus e a existência do mal no mundo. E o que ele constata? Ele constata que essa relação é meio problemática. Por quê? Vamos ler o trechinho. Ele diz o seguinte: Deus ou quer impedir os males e não pode, ou pode e não quer, ou ainda não quer nem pode, ou quer e pode. Então veja, um filósofo, quando se depara com Deus e percebe que há algum problema, o que ele faz? Ele começa a refletir logicamente. Então ele percebe que há 4 possibilidades nessa relação entre Deus e a existência do mal no mundo. Então ele vai começar a refletir sobre cada uma dessas possibilidades. Então ele diz o seguinte: se quer e não pode, é impotente, o que é impossível em Deus. Se pode e não quer, é invejoso, o que, do mesmo modo, é contrário a Deus. Se nem quer nem pode, é invejoso e impotente, portanto nem sequer é Deus. Se pode e quer, o que é a única coisa compatível com Deus, de onde provém então a existência dos males? Por que razão é que não os impede? Então veja, o Epicuro aqui está tratando de um dos grandes problemas da filosofia, que é o problema do mal. O que é o problema do mal? Quando Deus está na parada aqui na nossa reflexão, é muito simples de entender. Como é que pode Deus ser bom, ser todo-poderoso e não impedir a existência do mal? Como é que o mal pode estar aqui? Como é que você relaciona as duas coisas? É isso que o Epicuro está tratando aqui. Veja que problema incrível e muito interessante de se pensar. Aliás, se você quiser uma resposta muito boa a isso, veja essa aula do Agostinho, que eu já gravei, que o Agostinho é um dos primeiros cristãos a dar uma resposta bastante interessante a esse problema. Veja lá. E esse problema que o Epicuro levanta aqui, de Deus e o mal, é só um dos problemas. Você tem uma série de dificuldades que surgem quando Deus aparece no horizonte da reflexão filosófica. E você não pode ignorar, como eu já disse, não dá para fazer isso. Nem que seja para você negar a existência de Deus, para você mostrar que não devemos perder tempo com essa entidade, você precisa trabalhar essa questão. Você tem que mostrar, veja, Deus não existe. Ou, se Deus existe, não sei. Mas não importa pra gente tem que abandonar essa questão. Em outras palavras, não tem como ignorar Deus. É por isso que a partir de agora, nos próximos vídeos, a gente vai justamente se deter sobre essa figura. Quais os problemas, quais as soluções que Deus traz à filosofia. E toda essa relação com Deus se torna muito interessante, muito mais complexa, quando surge no mundo uma religião que vai surgir lá no Império Romano, que é o cristianismo. Ora, é claro que os gregos falavam de deuses, evidente. Você conhece a mitologia grega, tem uma série de deuses. Os filósofos falam de Deus. O Aristóteles fala em primeiro motor imóvel do universo. Mas veja, isso aí é quase como uma causa filosófica. Você não reza para o primeiro motor imóvel. Você não fala com esse primeiro motor imóvel. Esse primeiro motor imóvel não se envolve com a história humana. Só que o Deus do cristianismo, sim, ele faz isso. Não só faz isso, não só se envolve com a história humana, como ele se encarna, ele se torna corpo. Essa é a história de Cristo, não é? É Deus encarnado, que vem aqui para a Terra, sofre, morre na cruz, uma morte vergonhosa, ressuscita. Então veja, o cristianismo vai trazer uma outra dimensão de Deus para a história humana. O negócio complica. E a gente sabe que durante o período medieval, especialmente na parte ocidental, a igreja cristã, ela vai ter uma forte presença política nesse universo. Se você não lembra disso, assista lá a playlist sobre Idade Média que eu já gravei. E essa presença política também vai se dar no ambiente cultural. Significa que esses pensadores cristãos vão refletir sobre a filosofia. E aí a gente tem nosso problema. Ora, será que faz sentido falar em filosofia cristã? Não pode ser estranho? Porque se eu falar para você a física judaica, isso faz algum sentido? Não. Fala, física judaica ou física árabe, essas coisas não fazem sentido. Física é física. Como é que a gente pode falar então que há filosofia cristã? Que troço estranho seria esse? Em primeiro lugar, a gente não pode confundir aquilo que é filosofia,
daquilo que é religião. O próprio Etienne Gilson, que foi um grande medievalista do século XX, ele deixa isso muito claro nos escritos dele. Ele vai falar, ora, o cristianismo, em primeiro lugar, é uma religião. A gente não pode confundir. Significa que o cristianismo tem uma mensagem que serve para salvar a nossa alma. É disso que se trata. É o nosso destino depois da morte. Você vai para junto de Deus ou você vai ficar longe de Deus? Ora, o cristianismo é isso. Por esse motivo, é uma religião. Ele trata do nosso destino depois da morte. Isso é religião. A gente não pode confundir as coisas. A filosofia, ela já tem uma outra dimensão. O que ela faz? Ela se dirige à inteligência e mostra como as coisas são. É isso que a filosofia faz, desde lá dos pré-socráticos. É isso. Não tem novidade nesse negócio. Então, como é que você pode falar que existe filosofia cristã? Uma boa definição do que a gente pode entender como filosofia cristã é o que a gente encontra aqui, nesse livrinho muito interessante, que foi escrito com parceria do Etienne Gilson. E o que ele diz? O que a gente pode entender como filosofia cristã? Eles dizem, é cristã toda filosofia que, criada por cristãos convictos, então veja assim, vai ser uma filosofia, uma forma de pensar criada por cristãos, pessoas que se julgam cristãs. Disso não há dúvida. E é uma filosofia que distingue entre os domínios da ciência e da fé. Ciência aqui ele está entendendo como conhecimento, não é? Aquela acepção da filosofia antiga. Não é ciência moderna, não é o que a gente faz hoje. Ele está falando de uma coisa é fé, outra coisa é conhecimento, aquele conhecimento racional trazido pela filosofia. Demonstra as suas proposições com razões naturais. Veja, então ele faz filosofia, tem que ser um discurso sustentado racionalmente, só que, não obstante, vê na revelação cristã um auxílio valioso e, até certo ponto, mesmo moralmente necessário para a razão. Então veja, o que está acontecendo aqui? Eles estão dizendo que a filosofia cristã, se confunde com a religião? Claro que não. Mas há um tipo de filosofia que é racional, só que acredita que a revelação ajuda a filosofia. De alguma maneira, elas não entram em conflito. E esse é o ponto. Ora, a gente não pode ignorar a presença de Deus, não dá. É uma esfera da vida humana muito importante. E Deus, quando aparece no nosso cenário de reflexão, ele traz problemas específicos. Ora, o cristianismo, quando aparece no mundo, ele traz a ideia de um Deus pessoal, um Deus que se envolve com o ser humano, que se encarna. Então tem toda essa relação. E isso vai trazer mais problemas ainda? Sim, mais problemas ainda. Só que esse é o fato curioso. Vai ter uma série de filósofos que vão dizer, ora, existe filosofia cristã? Existe. Por quê? Porque é uma filosofia que é feita racionalmente, só que, em alguma medida, ela é auxiliada pela revelação cristã. E aí, vem as nossas questões. Em primeiro lugar, como é que um cristão lida com a filosofia grega, com a filosofia romana, com aquela filosofia pagã, filosofia que não é cristã? Porque você pode muito bem entender que esse tipo de leitura atrapalha. Afinal de contas, o importante para um cristão é obedecer a Cristo e ir para o céu, ir para junto de Deus. Se por acaso ele ficar perdendo muito tempo lendo Aristóteles, ele vai deixar de ler a Bíblia e no final das contas vai saber muito Aristóteles, só que vai para o inferno. Então, primeiro problema. O segundo, que é bem importante para a gente resolver. Será que filosofia, razão e fé não são coisas opostas, antagônicas? Bem, isso é o que a gente vai tratar no próximo vídeo. E você já sabe, esmaga o like aí. Até mais!